E o tema dele é: concentre-se em Jesus para fortalecer a fé. Vamos dar atenção ao irmão Vicente. Após a ressurreição de Jesus, ele apareceu 3 vezes aos seus apóstolos. A terceira aparição é registrada em João capítulo 21, versículo 7. Eu convido os irmãos para ver comigo. João 21, verso 7. Nos diz assim a leitura. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ao ouvir que era o Senhor, Simão Pedro vestiu sua roupa, pois estava nu, e se lançou no mar. Ao lançar no mar, Pedro deve ter se lembrado de uma outra ocasião, quando Jesus apareceu andando sobre as águas e chamou ele para fazer o mesmo. Pedro conseguiu andar sobre as águas, assim como Jesus, mas depois ele afundou. Por quê? Ele viu um vendaval, se amedrontou, ficou com medo e afundou. Pedro gritou: Senhor, salva-me! Estendendo imediatamente a mão, Jesus o agarrou e lhe disse: homem de pouca fé, por que você cedeu à dúvida? Então, naquele caso, ele afundou porque faltou fé. Ele duvidou. Mas desta vez, este outro relato que acabamos de ler em João, capítulo 21, versículo 7, que Pedro pulou no mar, Pedro não afundou. Por que não? Porque ele concentrou em Jesus. Ele lembrou daquela outra vez. E se nós percebermos que a nossa fé também está fraca, o que devemos fazer? Imitar o exemplo de Pedro. Podemos nos concentrar em Jesus com fé que Ele pode nos ajudar, e assim nós conseguiremos vencer as nossas fraquezas. Vamos ler um relato em Hebreus, convido assistência novamente, capítulo 12. Hebreus 12, versículos 2 e 3 diz: olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus, pela alegria que lhe foi apresentada, ele suportou a morte numa estaca de tortura, desprezando a vergonha, e se sentou à direita do trono de Deus. De fato, considere atentamente aquele que suportou tantas palavras hostis da parte de pecadores, que agia contra os seus próprios interesses, para que vocês não se cansem nem desistam. Nós não podemos ver Jesus literalmente assim como Pedro, mas olhar atentamente para Jesus nós podemos, no sentido de estudar o que ele fez e ensinou, daí seguir de perto os seus passos. Um dos exemplos de Jesus que nós podemos imitar é crer que as Escrituras é a palavra de Deus. Ele mesmo diz em João capítulo 17, no versículo 17: a tua palavra é a verdade. Devemos ler a Bíblia diariamente, meditar no que lemos, porque isso vai fortalecer a nossa confiança nas promessas de Deus. Que promessas? São muitas, mas algumas principais por exemplo, a promessa do fim desse sistema de coisas. A humanidade não aguenta mais. É uma promessa e Deus vai cumprir. O fim desse sistema de coisas. Outra promessa, o paraíso na terra. Outra promessa interessante, maravilhosa, a ressurreição dos mortos. Falando sobre a ressurreição dos mortos, nós podemos fazer uma lista de pessoas que nós conhecemos e já faleceram.
e de pessoas que nós não conhecemos, mas sabemos o nome e gostaríamos de vê-las no futuro e até conversar com elas. Podemos imitar Jesus também por manter fiel durante de provações. Em Mateus capítulo 4, versos 8 a 10, mostra que Jesus foi tentado pelo diabo. Mostrando todos os reinos do mundo e a glória deles, o diabo lhe disse: eu lhe darei tudo isso se você se prostrar e lhe fizer um ato de adoração. Jesus respondeu: vai embora, Satanás, pois está escrito: adore a Jeová e preste serviço sagrado apenas a Ele. Como vimos, Jesus venceu a tentação e nós também podemos vencer. Se nós nos concentrar em Jesus, vamos fortalecer nossa fé para isso. Perseverar fiel a Deus. Hoje, nesses últimos dias, nós sabemos que não é nada fácil, realmente é muito difícil, mas nós conseguiremos sim, por nos concentrar em Jesus. Assim fortaleceremos a nossa fé e vamos vencer. No final nós seremos vencedores e, como o próprio Jesus disse, coragem. Eu venci o mundo, nós também podemos vencer.